Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos ao nosso texto base. Segundo o livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria e entendimento da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, o capítulo 11 do livro dos Reis é um dos capítulos mais impressionantes. O que chama a atenção? Chama a atenção a crueldade das pessoas para se manterem no poder. Qual que é a situação aqui? Quem é essa Atalia? Essa Atalia é filha de um rei chamado Acabe e de uma rainha chamada Jezabel, que foram dois reis do reino do norte, dois reis muito ímpios. Parece que Acabe, quando foi afligido pelo Senhor, parece que ele teve uma experiência de conversão. Existem alguns comentaristas que acham que ele foi salvo. Eu também acho que Acabe se arrependeu e foi salvo, mas isso nós só vamos ter certeza quando chegarmos na glória. Mas qual é o fato? A impiedade deles foi tal que Deus deu uma profecia que riscaria a casa de Acabe. E como que isso aconteceu? Um dos generais de Acabe, chamado Jeú, foi ungido rei e iniciou um golpe de Estado. Dentro desse golpe de Estado, ele começou a exterminar toda a casa de Acabe. Todos os descendentes, todos os filhos. Inclusive, ele extermina a rainha Jezabel. Só que antes disso acontecer, esse casal, Acabe e Jezabel, tiveram uma filha. Quem? Atalia, essa mulher. E essa filha foi dada em casamento a um príncipe do reino do sul. Um príncipe do reino de Judá. E aí o que acontece? O marido dela, aliás, o filho dela, vai visitar o rei de Israel. O rei de Israel foi ferido na guerra. Se eu não me engano, o rei chamado Jotão se feriu e foi se recuperar. O filho dela, chamado Acasias, vai visitar Jotão, porque eles eram aparentados. E quando esse Acasias chega lá, ele encontra com Jeú. E Jeú mata também Acasias, que também era descendência de Acabe. E aí o que aconteceu? A rainha mãe, assim que viu que o seu filho foi morto, ela resolveu dar um golpe de Estado. Por quê? Porque pela lei de Israel não poderia ter uma rainha. E aí o que ela faz? Ela extermina todos os descendentes dela. Quem sobrou, irmão de Acasias, ela vem e extermina os netos, todos os parentes, ela mata todos. Só que a narrativa bíblica vai nos mostrar alguns heróis. Entre eles, uma mulher, irmã do rei Acasias, que não era filha da rainha Atalia. Provavelmente era filha de um outro casamento. Os reis tinham haréns. E aí o que vai acontecer? Olha que interessante, versículo 2. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs, a ele e a sua ama, na recâmara, e os escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela, escondido na casa do Senhor, 6 anos, e Atalia reinava sobre o país.
que acontece aqui? Eu tenho que entender um fato. Deus deu uma profecia. Qual era a profecia? Eu vou eliminar todos os homens da casa de Acabe. Só que Deus tinha feito uma aliança com o rei Davi. E essa aliança, Deus prometeu o seguinte: não faltará descendente teu no trono de Israel. O que eu passo a ter? Eu passo a ter uma tensão entre dois decretos de Deus. De um lado, Deus promete que vai exterminar a casa de Acabe. Mas do outro, Deus também promete que não faltaria descendente a Davi. Então eu tenho uma tensão aqui entre os atos soberanos de Deus. O que Deus faz na sua maestria? Essa criança chamada Joás, que também era descendente de Acabe. Por quê? Porque era neto e bisneto de Acabe, neto de Atalia. Mas essa criança, ela é salva pela sua tia. E com 1 ano de idade, ela é escondida no templo, junto ao sacerdote Joiada. E ela fica escondida da rainha-mãe. A rainha-mãe sequer percebe a criança debaixo dos próprios olhos. E aí o que acontece? Deus, na sua soberania, consegue cumprir a promessa contra Acabe e ele consegue cumprir a promessa feita a Davi. Porque o que eu tenho que entender? Joás é descendente de Jesus. Aliás, Jesus é descendente de Joás. Se interrompesse ali a linhagem de Jesus, de Joás, Jesus não viria segundo a linhagem de Davi. Lembra quando Jesus andava em Jerusalém que a turma gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os cegos gritavam. Por quê? Filho de Davi era um termo messiânico. Só para vocês terem uma ideia disso, 900 anos antes da vinda de Jesus à Terra, Deus profetizou que o Messias seria da descendência de Davi. E cumpriu. Agora veja que interessante, o que é a profecia bíblica? Milhares de famílias em Israel. E Deus, 1000 anos antes, anuncia de que família viria o Messias. Somente um Deus soberano que controla toda a história pode dar uma profecia quase 1000 anos antes e cumprir ela efetivamente. Essa semana eu conversava com uma pessoa e eu falava para ela: a Bíblia é o único livro santo do mundo, livro religioso, que tem profecia. E a Bíblia, ao colocar profecia, ela coloca a sua credibilidade em jogo. Porque quando ela prevê o futuro centenas de anos antes, ela está colocando a sua credibilidade em jogo. Só que aí ela se mostra verdadeira, escrita por inspiração divina, quando essas profecias se cumprem. E tudo está registrado há milhares de anos, letra por letra, preta no papel branco, ou no pergaminho, ou no rolo, ou no papiro. Isso daqui que está acontecendo aqui é uma coisa espetacular. Agora, o que eu percebo, a atitude dessa moça. Normalmente, nós cristãos, às vezes somos falhos em relação à nossa família. Normalmente, eu não presto muita atenção à maldade da minha família. E aquilo acaba me causando prejuízo, acaba me causando frustração, acaba me causando nervosismo, porque eu esqueço que todo mundo é pecador. E, inclusive, se a pessoa não é nascida de novo, não é salva, não tem uma aliança com Jesus, ela é um pecador debaixo de influência maligna. Essa moça percebeu rapidamente o movimento.
Quando ela leu a situação, ela não ficou pagando para ver. Imediatamente ela sequestra a criança e esconde num quarto secreto. E aí, de uma maneira que nós não sabemos, ela tira essa criança do quarto secreto, tira essa criança de dentro do palácio e coloca no templo, junto com o sacerdote. E não sabemos de que maneira essa criança foi criada, debaixo dos olhos de Atalia, dentro do templo, e Atalia jamais descobriu. E aí o que vai acontecer, vamos ao versículo 4, diz assim: E no 7º ano enviou Joiada e tomou os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei, e deu-lhes ordem, dizendo: Isso é o que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. A outra terça parte estará à porta de Sur. A outra terça parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda dessa casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um dos seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada, e o sacerdote deu aos centuriões as lanças, os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor, e os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e disseram: Viva o rei! Até aqui. Qual é o quadro? Joiada foi um sacerdote. Os comentaristas bíblicos dizem que ele morreu com 130 anos. Ele foi um dos homens da Bíblia com maior longevidade. Alguns arriscam 110, alguma coisa aí, mas veja, ele viveu muito. E ele, que ele fez? Ele procurou toda a liderança de Israel. E ele reuniu toda a liderança e apresentou o rei. Mas olha a questão aqui. Qual é a marca dos regimes ditatoriais e dos regimes totalitários? Uma das marcas desse regime é tirar a capacidade de defesa do povo. Como que eu percebo aqui? Aparentemente eles não tinham armas. Sem armas seria impossível lutar contra a crueldade da rainha Atalia. Essa sempre é a marca na história. Os regimes totalitários, eles tiram a capacidade do povo responder. Eles tiram a capacidade do povo manter sua liberdade. Só que, pela graça de Deus, o rei Davi, nas suas campanhas militares, conquistou muitas armas. E essas armas ficaram guardadas dentro do templo, longe dos olhos dos governos que passaram. Por quê? Porque Deus, na sua soberania, tinha hora, dia e lugar marcado para que aquelas armas fossem usadas. E aí eles se dividiram em 3 grupos. Porque, veja, você está tratando aqui com um governo extremamente violento. Essa mulher, quando tomou o poder, matou todo mundo. Qual que é a marca dos regimes totalitários? O assassinato. Estava vendo essa semana, por exemplo, Fidel Castro executou no mínimo 2.500 pessoas.
Che Guevara, essa turma que a turma anda com essas camisetas, ele escreveu uma carta para os pais dele, dizendo que ele tinha prazer em matar. E ele matou, executado, mais de 1.500 pessoas. Inclusive, chegou a matar homossexuais. Uma coisa terrível, veja, nenhum pecado justifica você executar uma pessoa. Entendeu? E esse camarada tão falado fez isso. Mas por quê? Porque é a marca dos totalitários. Só que veja, pode ser cruel, pode ser ruim, pode dizer que pode dizer que não pode. Quem manda é Deus. E quando Deus determina o final das coisas, ele determina. Como eu costumo dizer, quem diria que a toda poderosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ia ruir? Ninguém dizia isso. Talvez os mais novos aqui não saibam. Mas militarmente a União Soviética nunca foi vencida. Ela foi derrubada economicamente. Entendeu? Ninguém diria. Por exemplo, o regime totalitário chinês, como eu costumo dizer, almoçava cristão na janta. Mao Tse-tung, responsável pela morte de mais de 40 milhões de pessoas, entre eles milhões e milhões de cristãos, agiu com mão de ferro contra o povo de Deus. Hoje, a maior igreja subterrânea do mundo está na China. Por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Pode dizer que faz, pode dizer que é bom. Contra Deus não tem. Jesus ele falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação das pessoas, para a transformação das pessoas. E quando Deus age, ninguém mexe. Pode ter a bandeira ideológica que for, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, seja do que for. Não importa o ismo. O que importa é o Deus Todo-Poderoso agindo. Porque a crueldade do ser humano é sempre marcada. Às vezes a gente fala de um desses assassinos de esquerda, mas tem os assassinos de direita. Por exemplo, Hitler e Mussolini eram de direita. Eram assassinos. Aí você fala, nossa, pastor, mas de direita e esquerda isso, porque o ser humano é cruel. E quando o ser humano está lutando pelo poder, ele é capaz de qualquer coisa. Agora, não contra o poder de Deus. E olha que interessante, esse sacerdote, ele tem uma direção tremenda, ele protege o rei. Porque qual que era o medo dele? Aparece o rei, vão vir para matar. Só que o rei estava fortemente protegido. Porque esse homem, olha que interessante, o sacerdote ministra do templo. Você jamais pensaria que ia encontrar capacidades militares no sacerdote. Mas nós temos que entender que a lei de Deus é completa e ela ensina o homem em todas as áreas. E esse sacerdote, por direção do poder de Deus, organizou tudo. Organizou a sociedade e colocou quem por direito tinha que estar no poder. E aí o que vai acontecer? Versículo 13. E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou, traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes, tirai-a para fora das fileiras, e quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse, não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. Até aqui. Veja que interessante. Primeiro,
Por que ela foi morta? Porque ela transgrediu a lei. A consequência dos crimes dela, segundo a lei de Deus, era a morte sumária. Como sacerdote, ele tinha autoridade dentro da lei de falar aquilo. Agora, o mais interessante da história é o seguinte: a rainha, sem vergonha, pilantra, assassina, quando viu o rei, que ela falou: traição, traição. Mas quem é que traiu? Quem traiu primeiro foi ela. Aqui tem um outro ensinamento escondido muito importante. Tenta lembrar algumas pessoas que você conhece que só fazem criar problema. Lembrou? Lembrou, todo mundo infelizmente tem. Pode ver, essas pessoas que só fazem criar problema, elas têm uma justiça própria enorme. Elas têm o dom de torcer as histórias e se fazerem de vítima. É a marca das pessoas encrenqueiras, é a marca das pessoas que vivem arrumando encrenca. Uma justiça própria enorme. Veja, a Thalia que traiu, a Thalia que matou. Qual tinha que ser o papel dessa mulher? Morreu o filho, Acasias, ela tinha que organizar. Ela tinha que ser aquela pessoa madura. Falou, olha, aconteceu uma tragédia, morreu todo mundo, mas nós somos o povo de Deus, nós somos o reino de Judá, nós vamos nos organizar, vamos trabalhar juntos, vamos levantar o novo rei e vamos levantar o país. Mas olha que interessante, essa pessoa pervertida, com uma justiça própria enorme. Ela se sentiu traída. Muito cuidado quando você for lidar com pessoas assim. Você nunca vai ter razão. Porque a pessoa é pervertida no seu entendimento, é corrompida no seu entendimento. Discutir com uma pessoa assim é a pior perda de tempo. E o final dessas pessoas normalmente é terrível. Sozinhas, abandonadas, sem amizade, inclusive abandonadas pelos próprios parentes. Porque tem coisa que nem o parente aguenta. A pessoa faz, até uma hora que o copo enche, a pessoa fala, não quero mais saber. Mas pastor, aonde que está o perdão? Não, você perdoa, mas você não é obrigado a conviver. Se a pessoa vive fazendo maldade, você não é obrigado a conviver. Não existe um versículo bíblico que manda você conviver com pessoa que te faz maldade. Ao contrário, quando Jesus fala dos lobos roubadores, fala das pessoas malignas, Jesus fala para se afastar. A Bíblia ordena ao contrário, para você apartar. Entendeu? Mas fica aqui o registro, essa mulher aqui, ela é uma das mulheres mais terríveis da Bíblia, pior até que a mãe dela, Jezabel. Mas vamos continuar, versículo 17. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, e os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram à casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta dos da guarda, à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Até aqui. Veja, qual é a marca de todo avivamento espiritual? Purificação da contaminação espiritual. A gente percebe aqui que quando a Thalia subiu para o poder, o culto a Baal cresceu, a idolatria cresceu. Dentro da história de Israel, sempre que houve um grande avivamento, a primeira coisa que aconteceu,
destruir os templos, destruir os ídolos, destruir a feitiçaria, destruir tudo aquilo que envolvia com demônios. E foi o que eles fizeram aqui. O grande sacerdote Matan também foi morto. Agora, veja que interessante. Como que um menino de 7 anos pode governar o país? Não, boa pergunta. Simples, da mesma maneira que Dom Pedro II governou o Brasil quando era criança. Foi uma regência. Joiada foi o tutor do pequeno príncipe Joás, do rei Joás. Ele passou a governar quando ele tinha idade. Agora, tem um detalhe que você tem que lembrar aqui. Diferente dos outros povos, Israel antigo era um dos países que não havia analfabetos. Uma criança com 7 anos de idade, inclusive, já sabia de cor boa parte da lei de Deus. Nós vamos ver no outro texto paralelo que ele, inclusive, ganha uma cópia da Bíblia da época. Entendeu? Então, Joás é um menino de 7 anos, extremamente capacitado, alfabetizado. Entendeu? Por quê? Porque é povo de Deus. Lembra que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento bem aplicado, usado através da unção de Deus, usado através da sabedoria do Espírito Santo, só traz coisas boas às pessoas e à humanidade. A grande maioria dos cientistas do final do século XIX, que revolucionaram a ciência, eram cristãos, que abençoaram a humanidade grandemente. Religião e ciência podem andar juntos, sim. A boa ciência vai andar junto com a religião. Agora, se o cara for um ateu de plantão, aí já fica mais difícil, porque ele vai estar preocupado em tocar em algo que é campo da fé, que não tem nada a ver. Amém? Para completar, vamos agora, segundo livro dos Reis, segundo livro de Crônicas, capítulo 22. Você vai virar a página, vai chegar em 1 Crônicas e vira mais um pouquinho. Segundo Crônicas 22, é o texto paralelo. Não, segundo Crônicas 23. Deixa eu alterar aqui o meu rascunho que o pastor errou. Segundo Crônicas 23, versículo 10. Vamos começar por aqui. Segundo Crônicas 23, 10. Não, segundo Crônicas, eu estou confundindo aqui, estou mal da cabeça. Segundo Crônicas 22, 10. Vamos lá, é logo acima. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. E Jeosabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeosabeate, filha do rei João, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou, e esteve com ele 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Até aqui. Por que eu peguei essa passagem? Porque essa passagem nos ensina que essa mulher era esposa de Joiada, o sacerdote. E essa passagem nos dá a idade exata de Joás, quando foi salvo. Porque se com 7 anos ele foi levantado rei, e por 6 anos ele ficou escondido, subtraindo um do outro, você vê que ele foi salvo com 1 ano. O que aumenta demais a crueldade de Atalia. Mas olha que interessante. Esse menino era o único descendente de Davi. E o único descendente vivo do rei Acabe. Mas olha que interessante, Deus colocou ele para ser educado no templo. Debaixo da lei de Deus. Está entendendo a maestria de Deus? Ele foi o único da casa de Acabe
que sobreviveu. Porque precisava ter um descendente de Davi. Mas toda aquela carga de idolatria, de feitiçaria, vindo da casa de Acabe e Jezabel, não passou para ele, porque ele foi educado na lei do Senhor. Isso me lembra o quê? Uma coisa que nós sempre conversamos aqui na igreja. A responsabilidade que nós pais temos da edificação espiritual dos nossos filhos. Se o próprio Deus Todo-Poderoso, quando vai educar um descendente de rei, coloca ele no templo para ser educado, é porque conhecer a palavra de Deus, a nossa descendência conhecer a palavra de Deus é algo extremamente importante. O próprio Deus está nos dando exemplo de como um chefe de família tem que se portar diante dos seus filhos, de como uma mãe, mulher sábia que edifica o seu lar, tem que se portar diante dos seus filhos em relação a Deus. Entende o tamanho da responsabilidade que está nas nossas costas? Amém? Aí vamos avançar mais um pouquinho. Segundo Crônicas 23, versículo 1. Porém, ao 7º ano de Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, e Azarias, filho de Jeroão, e a Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, e Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zincri. Estes percorreram a Judá e a juntar os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém, até aqui. Veja, passados 5 minutos depois do culto, você só vai lembrar do nome de Joás. Mas o que a Bíblia está nos mostrando aqui? A participação dos levitas. E está mostrando que eles correram todo o país em busca de apoio. Essa ação aqui foi conjunta, porque provavelmente o descontentamento era grande. Não sei se vocês sabem, o maior temor dos governantes é um povo descontente. Porque eles sabem que toda a legalidade de um governante vem do povo. Ele pode até se manter no poder por tempo, por anos, às vezes vai se manter por um século. Mas num determinado momento a casa vai cair, se algo não é autêntico em relação ao povo. Não consegue se segurar, porque um país tem que funcionar num conjunto. Se Joiada quisesse colocar o rei de maneira isolada, ele não ia conseguir. O que ele fez? Ele pegou todas as mentes pensantes do país, todo o pessoal que tinha compromisso com a lei de Deus e envolveu no projeto. Falou, ó, o filho do rei está aqui, ele é o rei. Ela deu um golpe. Imediatamente o povo, como conhecia a lei de Deus, apoiou e foi pelo certo. Lembra que a gente sempre fala que para o mal prosperar, basta que os bons fiquem em silêncio? Lógico que de maneira sábia, de maneira equilibrada, dentro da lei, mas é muito importante que nós que conhecemos a palavra de Deus, denunciar as más obras das pessoas. E sem medo, com tranquilidade, falar aquilo que é certo. Chegar e falar, olha, isso aí está errado. Isso aí vai trazer juízo. Então você se arremeda, seja com parente, seja com amigo, seja com trabalho, seja com o que for. Seja com o cônjuge. Primeira coisa é o cônjuge. Viu que o cônjuge está indo errado? Tem que chamar e falar. Em amor, orar antes. Para não começar a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? O filho, quando faz errado, você tem que falar. Pastor, quando faz errado, você tem que chamar de lá. Pastor, que história é aquela que o pastor falou no culto? Aonde que está aquilo na palavra? Fiquei meio na dúvida aqui. O pastor pode me explicar, por favor? Correto? Porque eu sou pastor, você não... Não é assim. Amém? Vamos mais um pouquinho, versículo 16. Tem mais um trechinho aqui importante.
E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois, todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubaram e quebraram os seus altares e as suas imagens. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Até aqui, nós vimos isso, que foi a purificação espiritual. Mas olha que interessante, qual foi o chamado de Joiada? Vocês são povo do Senhor? São, então vamos parar de brincar de ser crente? E vamos seguir a Deus corretamente? Vamos seguir a lei de Deus? Porque hoje em dia tem muita gente que se diz crente, mas que passa longe da lei de Deus. A própria pessoa, ela faz a lei. Não, esse não é o Deus que eu sirvo. Ah, bacana, então você não está servindo o Deus da Bíblia. Você criou um ídolo e colocou o nome de Deus nesse ídolo e está adorando esse ídolo. E vai para o inferno abraçado com esse ídolo. Porque o Deus da Bíblia tem uma forma de ser servido. E essa forma é muito clara aqui na Bíblia. Sem invenção de homens. Mas é muito tranquilo servir a Deus. Só que as pessoas hoje em dia, elas vêm com essa frase é clássica. Ah, esse não é o Deus que eu sirvo. É, realmente, você está servindo outro Deus. Ah, o Deus que eu sirvo não faz isso. É verdade, mas o Deus da Bíblia faz. É assim. Comecem a prestar atenção o que tem de gente adorando a ídolos. Dentro da igreja. Isso é que é o pior. A pessoa criou um Deus. Que não é o Deus da Bíblia. E ela adora esse ídolo. Amém? Aí vamos ao nosso último texto, versículo 21. Espera aí, não, acho que eu peguei. Só um minutinho. Bom, não, vamos no 21. E a todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram a Atalia a espada. O que acontece, irmãos? Existe um versículo bíblico que diz o seguinte: sem justiça não há paz. Veja que interessante, nessa história, a gente vê esse versículo sendo aplicado. Por quê? Porque a terra só descansou quando a ameaça sobre o povo, quando a ameaça sobre o país foi eliminada com raiz e tudo. Já partindo para as aplicações, coloque esse versículo na sua cabeça, no seu coração. Sem justiça não há paz. Como que eu uso esse versículo? Primeiro, na minha vida pessoal, eu sou alguém que busca os padrões de Deus para mim viver? Se sim, eu vou experimentar uma paz que transcende todo entendimento. Segundo, no meu lar. O meu lar é um lar onde se busca a justiça de Deus. Se não, a sua casa vai ser um inferno. Se você não trouxer as verdades da palavra de Deus para dentro do seu lar, você vai viver um inferno. Você vai estar sentado em cima de um barril de pólvora. Sabe o que é barril de pólvora? Entendeu? Em cima de um barril de pólvora que mais hora, menos hora vai explodir. Porque sem justiça não há paz. Terceira aplicação, com os nossos familiares. A gente passa a mão demais. Gente, eu também, às vezes, eu preciso tomar cuidado com isso. Que quando eu vou ver, o coração começa a falar mais alto. E às vezes muitos dos nossos familiares começam a fazer um monte de besteira. E em vez de você se posicionar de uma forma correta, estabelecendo justiça, quando você vai ver, você está passando a mão na cabeça de encrenca. E aí o que acontece? Não vai ter paz. Porque sem justiça não há paz. E aí eu poderia aqui passar a noite toda. É no trabalho, na escola, nos relacionamentos com os amigos.
Sempre que a justiça de Deus, que as verdades da palavra deixarem de ser aplicadas, algum tipo de desconforto, algum tipo de problema, algum tipo de desgaste vai vir na sua vida. Porque sem justiça não há paz. Amém? Amém. Que mais? Veja, algumas coisas que eu coloquei aqui. Teve um excelente rei de Israel, chamado Jeosafá. Jeosafá foi sogro de Atalia. Jeosafá foi um excelente rei. Só que ele cometeu um erro grave. Ele casou seu filho com uma mulher ímpia. Vamos tentar imaginar o seguinte quadro. O dia que Jeosafá foi na festa de casamento do seu filho. Será que ele estava feliz? Um filho, casamento real. Será que casamento real foi boa a festa? Eu queria estar lá, só churrasco, vinho de primeira, iguaria de primeira, eu queria estar lá. Toda a sociedade de Israel e de Judá, será que foi uma festa boa? Foi a festa do ano. Será que ele ficou feliz de ver o seu filho se casando com a Atalia? Sim, é filha do Acabe. Será que em algum momento ele parou para pensar que aquela mulher, aquela jovenzinha, ia se levantar contra os filhos, netos e bisnetos dele e executar sumariamente todos eles? Consegue imaginar o quadro? O que eu quero relembrar vocês? Lembra que eu sempre digo que depois da sua opção por Cristo, com quem vai casar é a opção mais importante que tem? É por causa disso, mas eu quero ir mais longe nessa noite. Você para pensar as suas atitudes que você tem hoje, daqui a 30 anos. Sabia que tudo que você faz vai ter consequências de pessoas que você agora nem conhece e que talvez nem venha a conhecer. Atitudes como ensinar a servir a Deus, atitudes como andar nos caminhos do Senhor, atitudes como ser firme na fé. Sabia que se você não cumprir essa responsabilidade, você corre o risco de ter um dos seus descendentes ímpio. E aquele seu descendente ímpio vai destruir a história da sua família. E provavelmente ele vai reproduzir um outro descendente ímpio. E a destruição vai continuar. Lembra que uma vez eu falei de um estudo que teve na Inglaterra, eles avaliaram uma família que o camarada foi um grande evangelista e avaliaram a árvore genealógica do camarada que era bandido. Passadas 3 ou 4 gerações, aqui só tinha gente boa, a grande maioria. Pessoas que impactavam a sociedade e serviam a Deus. Aqui só tinha tranqueira. Já viu aquela história? Veja, eu não quero rotular, mas em geral isso é muito verdadeiro. Que tem gente que se olha e fala, nossa, daquela família não sai nada de bom. No interior isso é muito comum. Ih, aqueles ali não sai nada de bom. Lá na tua terra deve ter alguma família assim, os caras tudo a pá virada. O que eu estou querendo dizer? Transcenda a sua existência, olhe anos à frente. Enxerga lá na frente. Porque os dias passam, a vida passa, mas aquilo que você plantar dentro da vontade do Senhor, você vai colher. E de maneira positiva, e a graça de Deus vai operar. Certa vez eu estava ouvindo o pastor Marcos Zanconato, ele adora ser polêmico, né? É o temperamento dele. E ele numa pregação ele falou o seguinte, olha, vocês que são um casal ímpio, façam um favor para a sociedade, não tenham filhos. Eu olhei e falei, nossa, que forte. E depois eu parei para pensar. Aí eu comecei a lembrar de um monte de coisas que eu vi.
Veja, para que você vai colocar o filho no mundo para ser uma tranqueira? Acho que era isso que ele estava querendo dizer. Agora nós, que somos povo de Deus, qual que é a nossa responsabilidade? Você tem parado para pensar o que você está semeando na vida do seu filho? Você tem parado para pensar quando o seu filho for adulto? Você não vai mais mandar na vida dele, mas você vai exercer influência. E quando você vê, de repente, o seu filho começar a se desviar das verdades principais, você vai ter que chegar e falar, ô filhão, deixa eu falar uma coisa, você sabe que o pai não se mete. Mas pelo amor de Deus, né? Onde você quer chegar com essa atitude? Porque aquilo pode destruir a vida, pode destruir sua descendência. O rei Josafá foi um dos melhores reis de Israel. E viu sua descendência destruída. Todos foram mortos. Só ficou Joás. Mas olha que interessante, tem um sinal da graça de Deus, isso é uma interpretação minha, na vida de Joás. Olha que interessante. Israel só teve 4 reis ungidos. Primeiro deles, o rei Saul. Segundo deles, o rei Davi. Terceiro deles, o rei Salomão. Quarto deles, o rei Joás, com apenas 7 anos de idade, foi ungido. Entendeu? Colocado ao lado desses 3 grandes reis do Reino Único. Para mim, isso é uma interpretação pessoal, não está na Bíblia. Mas eu creio que é aquele pequeno sinal que Deus deixa, olha, é a minha graça. A descendência de Davi está preservada. O Messias vai vir da descendência de Davi, independente da maldade humana, independente daquilo que é errado. Eu vou salvar o meu povo. Eu vou buscar a minha igreja. Eu vou ter um povo que vai passar a eternidade comigo. E o meu nome vai ser glorificado para todo sempre. O pequenino Joás foi ungido rei. Da mesma maneira que os grandes reis, Davi e Salomão, e não podemos esquecer, Saul se perdeu no fim, mas fez muita coisa boa. Saul foi o responsável por estruturar todo o reino de Judá. Exército, administração, um monte de coisa. Não tinha nem arma. Pena que ele se perdeu no fim. O que eu estou querendo dizer para você? Com graça, com sabedoria, busque a Deus, tenha um coração apaixonado, aplique as coisas certas. Às vezes dá um pouco de trabalho, às vezes a gente está cansado. Às vezes a gente não dá conta nem da gente mesmo. Mas invista na sua família, invista na sua descendência. Seja alguém sábio, seja alguém que oriente, seja alguém que busca o bem, seja alguém que ora pelos descendentes. E com certeza você vai ver a graça de Deus vindo. Vai ter problema? Vai ter problema, mas com Deus é diferente. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando discernimento, sabedoria e graça para vivermos a nossa peregrinação aqui na terra. Livra-nos de todo mal, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.